Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, boa noite, né? Deise, a Duda, a Nestina, a Cláudia, a Kelly, a Jéssica, a Eliane, amém. A Maria Oliveira, a Cida, a Dona Maria de Lourdes, né? E o Francisco, que bom, Francisco, que você entrou, tava com saudade, glória a Deus, você conseguiu entrar, amém. A paz do Senhor Jesus, Elizabeth, seja bem-vinda, gente. A paz do Senhor Jesus a todos, tá? A paz do Senhor Jesus a todos que estão acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, né? Pelo YouTube e para quem vai ouvir pelo áudio, né? A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, amém, amém. E hoje a gente vai falar sobre Juízes capítulo 20, né? A gente vai continuar sobre aquele absurdo que aconteceu na tribo de Benjamim, né? A gente vai começar a entender o que aconteceu ali. Isso quase custou uma tribo sumir, né? Quase Benjamim sumiu do mapa. Quase que não existia mais essa tribo, né? E a gente vai entender isso hoje. A gente vai falar sobre isso hoje. Houve uma guerra civil ali em Israel, né? As outras tribos guerrearam contra a tribo de Benjamim. E Deus entregou a tribo de Benjamim na mão das outras tribos. E a tribo de Benjamim quase que sumiu do mapa. Quase não ia ter mais benjamita, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Amém, Francisca, a paz. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Antes de começar a aula de hoje, gente, eu quero falar, porque toda segunda-feira, 10 horas da noite, tem aula extra, né? Ontem a gente teve aula extra que é como orar segundo a Bíblia, né? Na semana passada a gente teve aula extra dos 3 batismos bíblicos, né? Eu expliquei sobre o batismo nas águas, batismo em Cristo e batismo no Espírito Santo. E na semana anterior eu falei sobre Jesus e a Samaritana, né? E semana que vem vai ter de novo. Toda segunda-feira, 10 horas da noite tem. E é um tema aleatório, né? Então, o pessoal do WhatsApp, eles estão me mandando temas que eles queiram. E os temas que eu vou começar a passar toda segunda são temas que os alunos estão mandando, né? Para abordar o que eles têm dúvida mesmo, né? Então, o que tiverem me mandando é o que eu vou abordar na segunda-feira. Então, eu tô sugerindo para quem tá acompanhando também pelo Facebook, pelo Instagram, né? Pelo YouTube, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Para vocês mandarem, colocarem aqui no vídeo, né? Ou me mandarem por mensagem no Facebook, Instagram ou no YouTube. E eu, numa dessas aulas de segunda-feira, eu falo sobre esse assunto, tá bom? Porque tem bastante gente, né? No Facebook, só no Facebook tem umas 19 mil pessoas na página. Então, tem muita gente que não tem o WhatsApp, né? Não manda no WhatsApp nem nada. Mas você coloca lá na página, né? No Facebook, Instagram ou qualquer meio que você esteja. Aí você me fala o tema que você quer que a gente fale, né? Que eu fale. E a gente vai conversar sobre ele na segunda-feira na aula extra, tá bom? Aí é um tema aleatório, né? Bastante gente já me mandou bastante tema legal. Nossa, tem tema de casamento, né? Eu vou pegar uma segunda para falar sobre casamento, é bem legal, né? Então, a gente vai falar sobre isso, né? É bem legal os temas que me mandaram também, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre Juízes 20. Eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar o estudo de Juízes 20. A gente vai lembrar em que momento histórico a gente tá ali, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Pai. Como é doce, meu Deus, a Tua palavra. Como é saborosa a Tua palavra, meu Deus. Como a Tua palavra nos dá vida, Pai. Amém. E nós lhe agradecemos por isso, meu Deus, porque o Senhor nos reaviva, Pai. E isso é maravilhoso, Senhor. Amém. Meu Deus, nós queremos mergulhar em Ti, Pai. Meu Deus, nós queremos mergulhar de cabeça em Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter mais intimidade contigo, nos ajuda, Pai, a te conhecer melhor, nos ajuda a sermos mais próximos, Pai, em nome de Jesus, porque é tudo o que queremos, Senhor. Estamos aqui porque é isso que queremos, Pai, amém. Se revela para nós, Pai, de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma compreensível, Senhor, em nome de Jesus. Torna a sua palavra clara, torna a sua palavra simples, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos faça entender a Tua mensagem, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora a gente vai falar sobre Juízes 20. Então, a gente continua lembrando qual é o tempo histórico que a gente está, né? Israel já tomou posse da sua terra. Josué morreu, né? Primeiro Josué morreu, o sorteio da herança foi feito, né? E Josué morreu.
Josué sorteou a herança e morreu. Aí as tribos foram lá e possuíram as suas terras, cada tribo possuía a sua terra. Quando eles foram possuir a terra, eles deixaram lá os habitantes que já estavam antes, né? Que Deus havia falado que não era para fazer isso. Então, eles não só deixaram o povo lá, como começaram a fazer aliança com esse povo, né? E deixaram também os altares desse povo lá quando eles possuíram a terra. Então, não só aquele povo inimigo ficou lá dentro, como os altares deles também. Então, com o passar do tempo, eles começaram a fazer aliança com aquele povo, né? E eles começaram a adorar os deuses daquele povo, né? Então, eles começaram a se converter ali para a religião daquele povo e adorar os deuses daquele povo. Então, a gente lembra que depois disso, né? O que acontece? Começou uma queda, né? A paz do Senhor Jesus, Ricardo, amém. Começou uma queda grandiosa de Israel, né? Então eles começaram a perder a noção do que era a lei de Deus. Eles já não liam mais a lei de Deus, né? A gente lembra que o livro da lei, tinha um livro da lei que estava lá dentro do tabernáculo, né? E tinha um livro da lei que ficava com os sacerdotes, né? E os levitas, os sacerdotes, deviam ensinar a lei para todo Israel. Mas eles esqueceram a lei, então eles começaram cada um criar sua própria lei, né? Então a gente viu isso. Então cada um fazia o que achava que era por certo. Então a gente viu que começou, por exemplo, quem não era levita começou a se dizer sacerdote, né? E a gente lembra que só podia ser sacerdote quem fosse descendente de Arão, né? E a gente lembra que era levita quem era da tribo de Levi. E de outra tribo não é levita, né? Só é levita quem era da tribo de Levi. Então a gente viu ali nesse percurso aí, né? Que gente da tribo de Judá se denominava levita, né? Mas não podia ser, porque não foi separado por Deus para ser levita, né? E gente que não era, né, descendente de Arão, começou a se denominar ali, se consagrar como sacerdote. Não podia, tinha que ser descendente de Arão. Então a gente viu que começou a ter uma loucura, né? Ao ponto de um homem, né? A gente lembra que morava na região de Efraim, né? Onde estava o tabernáculo de Deus, que é Siló, né? Que é em Efraim. Esse homem decidiu criar uma capela de deuses, né? Um tabernáculo dele ali, cheio de deuses, né? E ali começou a ser um centro de adoração em Efraim, do lado do tabernáculo verdadeiro, né? De Deus. Então a gente lembra que depois veio a tribo de Dan, na loucura deles também, né? Eles saíram da herança deles que Deus havia dado, porque eles não expulsaram os amorreus de lá, né? Como eles não expulsaram os amorreus de lá, os amorreus expulsaram eles. Então eles foram embora e a gente lembra que eles foram para o norte, né? Quando eles foram para o norte, eles levaram junto os deuses de Mica, né? A gente lembra que eles levaram todos aqueles deuses que estavam lá e o falso sacerdote. Então, a gente lembra que na aula passada, vindo nesse contexto de aberrações, que ninguém mais lembra qual é a lei de Deus, ninguém mais lembra o que tem que fazer para andar na presença de Deus, ninguém mais lembra o Deus que serve, né? Eles estavam nesse contexto histórico, então cada um fazia o que queria, do jeito que queria, né? Então, a gente lembra que na aula passada a gente viu aquele capítulo triste, né? Um capítulo terrível, sobre a tribo de Benjamim, né? Que houve o estupro de uma concubina de um levita, né? E ela veio a falecer, né? Por conta desse estupro coletivo ali, né? A cidade de Benjamim, né? Alguns homens maus de Benjamim saíram para estuprar. Eles queriam estuprar o levita, né? E eles não conseguiram estuprar o levita, então eles estupraram a mulher do levita. Então a gente lembra que terminamos nesse contexto absurdo do capítulo anterior, para a gente ver o nível que Israel estava chegando, porque eles se esqueceram da lei de Deus, né? Então, a lei de Deus realmente veio para quê? Para guiar aquele povo à santidade, né? Então, realmente, eles precisavam ali. Amém, Márcia, amém. Deus te abençoe também, amém, em nome de Jesus. Então, a gente lembra que, assim, aquele povo, ele vinha de uma loucura, né? Eles já vinham do Egito, o Egito já era uma loucura ali, uma religião totalmente contrária, né, ao que Deus fala, né? Ali no Egito sacrificavam crianças, né? Então, Deus começa a guiar aquele povo ao que é certo, né? Aquele povo precisava aprender a caminhar. Então Deus dá a lei, a aliança da lei para aquele povo, para que aquele povo saiba como buscar a Deus. Aquele povo queria buscar a Deus, mas não sabia como. Então eles achavam que era matando crianças, né? Era se prostituindo, né? Então Deus fala: não, eu vou mostrar para vocês qual é o caminho para vocês terem comunhão comigo até que Cristo venha. Era a aliança da lei, né? Mas eles não estavam cumprindo. Era cada um tinha sua lei, cada um fazia o que queria. Então a gente viu que Benjamim fez isso. Quando o levita então viu que a mulher dele estava morta, a concubina dele estava morta, a gente lembra que ele cortou a concubina dele em 12 pedaços. Então ele mandou um pedaço para cada tribo de Israel, para que
todas as tribos reunidas decidissem o que fazer diante daquele caso que houve. Precisava acontecer alguma coisa, alguém precisava fazer alguma coisa, né? Senão ia se espalhar aquele tipo de atitude, né? E aquilo ia ser considerado normal ali no meio deles. Então alguém precisava fazer algo. E esse levita mandou para todas as tribos. Então a gente lembra que quando cada tribo recebia, as pessoas olhavam indignadas, né? Nossa, nunca aconteceu isso em Israel. Nossa, desde quando a gente saiu lá do Egito, nunca houve, né, uma atrocidade tão tamanha como essa. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então agora no capítulo 20 a gente vai ver a qual consenso eles chegaram. O que eles deviam fazer, né, com Benjamim. Então diz assim no versículo 1: Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Então, o que aconteceu aqui? Todas as tribos receberam uma parte do corpo da concubina do levita. Então, eles decidiram se reunir para decidir o que ia fazer, né? Então, todo mundo se reuniu aonde? Em Mispa. Onde é Mispa? Em Benjamim. No mapinha que eu mandei para vocês, tem lá Mispa, tá? Mispa fica no território de Benjamim. Então, todas as tribos se reuniram no território de Benjamim para decidir sobre Benjamim, tá? E aqui diz que vieram todas as tribos, desde Dan. Então, a gente lembra que Dan agora tá ao norte, né? Porque Dan saiu lá, porque os amorreus expulsaram eles, né? Então, vieram todas as tribos, desde Dan, né, desde o extremo do norte até Berseba, que era o extremo do sul ali, né, de Judá, de Simeão, né, então vieram todas as tribos nesse percurso aqui, né, desde Dan, desde uma ponta do norte até a ponta do sul ali. E não só desse lado de Canaã, mas vieram também da terra de Gileade, que fica do outro lado, né, do Rio Jordão, que é a terra de Gade, de Ruben e da Manassés do leste. Então vieram todas, até as tribos que estavam do outro lado do Jordão vieram todos ali para discutirem e resolverem o que vão fazer com Benjamim. Então, no versículo 2 continua: os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxavam da espada. Então, todos os homens de guerra se reuniram ali em Mispa, em Benjamim, para decidir o que iam fazer com Benjamim, né? O que ia fazer diante disso que aconteceu. Quantos homens eram? Aqui diz que tinha 400.000 homens de guerra. Gente, vieram 400.000 homens para guerrear ali, né? Contra Benjamim. A gente vai ver que Benjamim era 20.000 e pouco, né? Então, vieram 400.000 para guerrear contra Benjamim. Então, no versículo 3, a tribo de Benjamim ouviu isso, né? A tribo de Benjamim soube. A tribo de Benjamim falou: peraí, tem 400.000 soldados aqui, 400.000 guerreiros aqui, de todas as tribos de Israel. Só não convocaram a gente. Só não tinham convocado Benjamim. Então Benjamim achou estranho. Falou: o que é isso, né? Eles acharam estranho. Porque aquele povo se reuniu todo onde? No território deles, né? Todo o povo se reuniu no território de Benjamim e não convocou Benjamim, né? Então aqui Benjamim soube do que havia acontecido, né? Então, né? Diz aqui, né, os filhos de Israel, provavelmente, o que aconteceu, né? Porque aqui os filhos de Israel vão começar a perguntar para os benjamitas o que foi que aconteceu. Que loucura foi essa que vocês fizeram? Então, provavelmente, o que houve, né? Provavelmente os benjamitas souberam que os israelitas estavam ali, se reuniram em 400.000 homens em Mispa, no território de Benjamim, e Benjamim não foi convocado para a reunião. Então, o povo de Benjamim deve ter ido lá conversar, né? E falar: oh, que reunião é essa? O que é isso? O que está acontecendo aqui, né? Eles devem ter ido lá questionar esse povo. Então, os 400 homens lá reunidos de Israel começam a perguntar para a tribo de Benjamim. Fala pra gente o que foi que aconteceu. Conta pra gente como foi que aconteceu essa maldade. Explica pra gente o que tá havendo nessa tribo, né? Foi isso que eles falam. Aí no versículo 4, então, continua. Então, a gente vê que nenhum benjamita falou. Porque quem tá falando é o levita.
né? Provavelmente os benjamitas foram lá saber o que estava acontecendo, né? Foram lá ver o que coisa era aquela, que um monte de gente reunida, né? E então o levita começa a contar a história, né? O levita que teve a mulher dele, né, morta ali, né? Então, no versículo 4, o levita começa a explicar o que aconteceu para todas as tribos, ali na frente dos 400 mil homens. Então ele começa a falar, né? O marido da mulher que foi morta, ele começa a falar, e ele disse assim: olha, eu cheguei com a minha concubina em Gibeá, né, na cidade de Benjamim. E eu fui lá para passar a noite só, né? E eu ia para o meu rumo ali em Efraim. Mas os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, né? À noite eles cercaram a casa onde eu estava, né? Tentaram me matar, né? E eles estupraram a minha concubina e mataram ela, né? E ela morreu dessa forma, sendo estuprada. Foi isso que ele tá falando. Aí no versículo 6, né? Ele continua. Então, diante do que aconteceu, eu peguei a minha concubina e cortei ela em pedaços. E eu enviei para cada tribo em Israel, porque foi feita vergonha e loucura em Israel, né? Esse termo vergonha que é utilizado aqui, né? Eu fui pesquisar para ver qual é a palavra, né, da tradução correta. A paz do Senhor Jesus, entrou alguém? Michel, amém. E eu fui ver o termo para ver, né, o significado dessa vergonha. Significa maldade, né? Então foi feita maldade e loucura em Israel. Então a gente precisa decidir acerca disso. Então por isso que eu enviei um pedaço dela para cada tribo. Aí no versículo 7, então o levita fala, ó, a verdade é que todos nós somos filhos de Israel. Nós todos somos um só. Então, falem o que a gente deve fazer. Então, decidam o que deve fazer com Benjamim diante do que ele fez com a minha esposa, né, com a minha mulher. Então, no versículo 8, continua. Então, todo o povo se levantou como um só homem, dizendo, nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Então, tá querendo dizer o que aqui, né? Não é que 400 homens falaram ao mesmo tempo, mas quer dizer que todo mundo concordou. Ninguém discordou, né? Todo mundo concordou o quê? Os 400 mil homens, todas as tribos de Israel ali, concordaram no quê? Ficarem lá até que fosse feito alguma justiça. Então eles falaram, não, eu não volto para minha casa. Ninguém mais volta para o seu território até que a gente julgue Benjamim. Até que a gente faça alguma coisa com Benjamim. A paz, Rita. Então, até que a gente faça alguma coisa com Benjamim, ninguém volta para suas casas. E todo mundo concordou. Todas as tribos concordaram em ficar lá até decidir algo para Benjamim. Então, no versículo 9 diz assim, ó, vamos fazer o seguinte com Gibeá. Vamos subir contra ela por sorte, né? Então, aqui já diz, né, que eles decidem realmente pelejar contra Gibeá, né? Então, a Paz, o Alisson, Rita, então eles decidiriam realmente lutar. Na verdade, eles queriam matar, né, somente aqueles homens que praticaram aquilo. E é isso que eles estão falando aqui. Ah, já decidi, vamos fazer o seguinte, vamos subir contra Gibeá, né? O restante de Benjamim, que não tem nada a ver com a história, que não praticaram esse mal, vamos deixar eles vivos. Mas aqueles homens de Belial que fizeram isso com a concubina do levita, vamos matá-los, né? Foi esse o que eles entenderam, o entendimento deles. Aí eles falaram o quê? Vamos subir por sorte, ou seja, vamos sortear, né, qual tribo que vai subir para matar esses homens em Gibeá, porque não precisa de 400 mil homens, né, gente? É isso que eles estavam pensando, né? Não precisa de 400 mil homens, né? Benjamim é só uma tribo, né? Precisa das outras tribos para matar uma tribo ali, para vingar ali uma tribo, né? Então, não, a gente vai decidir por sorte qual tribo que vai, né? E essa tribo vai lá e vai vingar e matar esses homens de Belial. Era esse o intuito deles, essa era a intenção deles. Aí no versículo 10, eles começam a preparar um esquema para comida, né? Porque eles vão ter que ficar ali um tempo. Eles vão ficar ali um tempinho, então precisavam se alimentar. Então eles vão separar homens que cuidem da alimentação enquanto eles ficam ali acampados para ver uma estratégia para resolver o problema, né? Então no versículo 10 agora eles começam a separar. Eles separam 10 homens de 100, 100 homens de 1000, 1000 homens de 10 mil, né? Para que esses homens aqui, eles fiquem ocupados em resolver com relação ao mantimento para o povo. Então, esses homens ficariam ocupados em não deixar o povo passar fome. Então, eles ficariam distribuindo ali o mantimento para o povo, a preocupação seria só essa, né?
Então, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel, né? A fim de que a gente resolva o que vai fazer com Gibeá. Vamos ver direitinho o que vai fazer com Gibeá, mas a gente não sai daqui. Ninguém mais vai para suas casas, agora a gente vai ficar aqui. E eles foram para lá sem mantimento, sem nada, né? Então, não, aqui a gente não sai mais, vai ficar aqui agora. Então, no versículo 11, né, diz: assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Eles se uniram todos contra Gibeá. Não era contra Benjamim inteira, né? A gente lembra que o território de Benjamim era maior. Era contra Gibeá. Mas a gente vai ver que vai ter um problema na tribo de Benjamim aí, né? Eles não vão querer entregar esses homens. Esse é o problema que vai ter. Eles vão preferir acobertar esses homens. E isso vai causar um grande problema. Então, aqui no versículo 11, todos se reuniram, né, para combater Gibeá. O intuito era Gibeá. Aí no versículo 12 continua: as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vocês? Então eles foram andando por todo o território de Benjamim, alguns homens, né, anunciando, né, que maldade é essa que foi feita em Benjamim, né? Então, nos dê agora, né, anunciando pela tribo inteira, né? A paz, Mateus, amém. Anunciando pela tribo inteira de Benjamim. A gente lembra que o território de Benjamim não era só Gibeá, gente, era um território vasto, era grande. Mas o acontecido foi em Gibeá. Então, qual que era o intuito das tribos? Pegar Gibeá. O negócio era Gibeá, porque foi Gibeá inteira, em peso ali, fazer aquele absurdo. Então, eles queriam matar Gibeá, né? Matar os homens de Gibeá que fizeram isso. Então, qual foi a estratégia deles? Porque eles não queriam guerra. Eles não queriam guerra. Eles queriam resolver pacificamente. A gente lembra que quem está à frente disso daqui, a gente vai ver mais uma vez, é Finéias. Finéias estava à frente também, a gente lembra, quando eles foram lá para guerrear contra as tribos do outro lado. Lembra que eles criaram um altar ali no Rio Jordão? E então eles saíram para querer guerrear e matar toda Ruben, Gad e Manassés do Leste, lembra? E Finéias foi à frente. O que Finéias falava ali, né? Finéias tentou prezar primeiro, né, pela vida, né? Não porque houvesse guerra. E agora o intuito era esse. O intuito era realmente matar somente quem fez aquilo. Era matar somente aqueles homens, né? Então, o que eles fazem? Qual a estratégia deles? Os homens, que eram 400 mil homens, alguns homens saíram por toda a tribo de Benjamim, além de Gibeá, né? Todo o território de Benjamim, saíram gritando pelo território. Olha, um grande mal vocês fizeram em Benjamim. Agora entreguem para nós esses homens que fizeram isso, né? E tudo vai ocorrer bem. Só entreguem para a gente esses homens. Então, era esse o intuito deles, né? Então, eles queriam o quê? A cooperação da tribo de Benjamim, né? Então, eles queriam que a tribo de Benjamim entregasse esses homens ruins, né? Era esse o intuito para não haver guerra. Eles não queriam guerra. Eles só queriam esses homens, né? Então, no versículo 12 e 13 diz isso. Diz assim: as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim. E ficavam dizendo esses homens, né? Que maldade é essa que vocês fizeram, né? Que maldade foi essa que aconteceu, né? Portanto, dê agora pra gente os homens, né? Esses filhos de Belial aí que fizeram essa coisa, né? Que estão lá escondidos em Gibeá, entregue eles pra gente, porque a gente vai matar eles, né? E assim a gente vai tirar de uma vez por todas esse mal de dentro de Israel, né? Porém, aqui diz que Benjamim não deu bola, não quis ouvir. Benjamim protegeu esses homens, ele não quis entregar esses homens que fizeram isso, né? E aí começa o problema. Benjamim, ao invés, né, de ajudar, Benjamim vai se armar para uma guerra. Os outros não queriam, eles estavam lá quietos, saíram gritando, pedindo para que fosse entregue esses homens de Belial. Mas Benjamim, além de não entregar, Benjamim vai se preparar para a guerra. Ele vai agir de forma de forma hostil, né? Eles vão já ficar ali de uma forma hostil mesmo, forma hostil mesmo com as outras tribos, né? Então eles vão responder com guerra, né? Essa é a questão. A tribo de Benjamim vai começar a guerra. Aí, então, aqui diz, né, que a tribo de Benjamim não deu bola, não entregou os homens, e pelo contrário, no versículo 14 diz, pelo contrário, eles se ajuntaram à tribo de Benjamim e foram para as cidades, eles começaram a se juntar, vindos das cidades em Gibeá, para saírem contra Israel.
Olha o nível de Benjamim, né? Benjamim tava louco, né? Então eles não entregaram aqueles homens para Israel, e não só não entregaram, eles decidiram se unir para guerrear contra as outras tribos que estavam querendo aqueles homens. Então no versículo 15 diz: e contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindo das cidades. Eram 26 mil homens que puxavam a espada. Gente, esses homens se reuniram, 26 mil homens, querendo matar o povo de Israel. Eles queriam guerra. Eles vieram para guerrear, porque o povo de Israel queria esses homens, esses estupradores que mataram essa mulher do levita. Então eles decidiram se reunir. Se reuniram 26 mil homens, né, que eram guerreiros, eram soldados, né? E fora os moradores de Gibeá, né? Ainda tinha 700 homens ali de Gibeá também que se reuniram. Então eram 26.700 que saíram para guerrear contra os 400 mil homens ali de Israel, né? Eram valentes, é uma coisa certa, eles eram ousados, né? Eram atrevidos, né? Porque saiu 26.700 para ir guerrear lá, sendo que tava 400 mil reunidos, né? Então aqui diz no versículo 16 o seguinte: entre todo este povo, entre esses 26.700 aí que foi falado, tinham 700 homens que eles eram muito bons. Eles foram escolhidos a dedo. Esses homens, eles eram canhotos. E eles eram tão bons que eles conseguiam atirar uma pedra e acertar um cabelo. Eles não erravam nunca. Eles eram muito bons na mira, né? Isso que está dizendo. Eles matavam, eles acertavam no ponto, né? Então tinham 700 homens assim. Esses homens eram muito bons na mira e eram muito bons, né, com a funda, né? A gente vai ver sobre funda mais pra frente com Davi e Golias, né? Então era isso. Eles eram muito bons nisso. E a mira deles era incrível e eles eram capazes de acertar. Se tivesse um fio de cabelo sozinho, eles acertavam, né? É nesse sentido. É claro que isso daqui, né, é um exagero, assim, né? Pra gente ter uma ideia de que eles eram bons de mira. E eram 700 que eram assim, né? Então no versículo 17 continua: contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens que puxava da espada, e todos eles homens de guerra. Então eram 400 mil homens de Israel, das outras tribos, e 26.700 de Benjamim, né? Incluindo Gibeá, né? De Benjamim, 26.700, né? Então no versículo 18 diz: levantaram-se os israelitas e subiram até Betel. E lá eles foram consultar a Deus e disseram: Deus, quem dentre nós vai subir primeiro para ir lá guerrear contra Benjamim? Então Deus respondeu: vai subir primeiro Judá, né? Primeira informação que a gente vai ver mais para baixo, né? Alguns versículos mais para baixo a gente vai ver uma informação importante de que a Arca da Aliança foi movida para Betel, né? A Arca da Aliança ficava em Siló. Mas diante dessa guerra que está acontecendo, o negócio ficou feio aqui. Então eles vão trazer a arca, Israel, né? Então eles vão trazer a arca e vão deixar a arca onde? Em Betel. E Finéias vai vir junto, porque Finéias é o sumo sacerdote. Então Finéias vem junto. A gente lembra que Eleazar já morreu, quem é o sumo sacerdote nesse período era Finéias, né? Depois de Eleazar, quem cumpre é Finéias. Então aqui Finéias era o sumo sacerdote. Então Finéias vem também, né, com a arca, porque ele ia ministrar ali. Por quê? Quem podia usar o Urim e o Tumim? A gente lembra, era o sumo sacerdote, né? Porque a gente lembra que o Urim e o Tumim ficava no peitoral do sumo sacerdote. A gente lembra que a gente estudou sobre isso, né? Aqui tinham as pedras, né? E havia uma dupla entrada aqui, né? E nessa entrada provavelmente ficava o Urim e o Tumim. E quem é que fazia a consulta do Urim e do Tumim? O sumo sacerdote, né? Então Finéias foi a arca para Deus estar com eles, né? E foi Finéias, porque Finéias era o único que falava ali com Deus por meio do Urim e do Tumim. Finéias foi também. Então a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então por isso que tá falando aqui que eles subiram até Betel para consultar Deus. Realmente, a arca desceu. Eles desceram com a arca e deixaram a arca ali em Betel, né? E Finéias ficou ali com a arca em Betel. Então, antes de guerrear, eles foram lá até Betel, onde estava a arca e estava Finéias, né? Então eles foram lá onde estavam os sacerdotes, estava o sumo sacerdote, né? E estava a Arca da Aliança. E eles foram lá consultar a Deus, como? Por meio do Urim e do Tumim, que a gente já viu. Então eles foram lá, perguntar para Finéias, falaram: Finéias, a gente quer saber, perguntar para Deus quem das tribos, qual das nossas tribos vai guerrear primeiro.
vai lá primeiro para matar Benjamim, né? Para lá guerrear contra Benjamim. Quem vai primeiro? E Finés consultou lá Urim e Tumim e falou, ó, Deus respondeu que é Judá. Né? Judá tem que descer primeiro. Aí no versículo 19 então diz, levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Então eles consultaram a Deus em Betel, desceram e foram lá guerrear contra Gibeá, né? Então no versículo 20 diz, saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim e junto a Gibeá se ordenaram contra ele, né? Então aqui, né, parece que não é só a tribo de Benjamim que foi, né? Mas deve ter sido o quê? A tribo de Benjamim deve ter ido à frente, né? Provavelmente deve ter sido isso. A tribo de Benjamim foi à frente e os outros atrás, porque diz que os homens de Israel saíram para brigar, né? Não diz só os de Judá. Pode ser que tenha sido isso, né? A tribo de Judá vai à frente, né? E as demais atrás. Então a tribo de Judá ia ali na entrada. Então eles foram lá para brigar com Benjamim, com a tribo inteira de Benjamim, gente. É muito triste o que vai acontecer, gente. Benjamim vai ser quase extinto, a gente vai ver. Mas porque eles estavam acoitando esses homens, né? Então aqui eles foram lá se reunir para guerrear contra Benjamim. Então no versículo 21 diz, então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Gente, Benjamim ganhou. Olha que coisa, né? Que coisa esquisita, né? Benjamim era 26.700, né? E a tribo de Judá, né? Não falando da tribo de Judá em si, mas pensando que eram 400 mil homens ali, né? Mesmo que não fosse todos, foi um terço que seja, né? Já é alto, né? Um terço dá mais de 100 mil homens, né? Mesmo que seja 50 mil, né? Mas imagina, Benjamim era só 26.700, né? E eles perderam. Perderam feio, né? Perderam feio, porque Benjamim matou 22 mil homens de Israel. Daqueles 400 mil que chegou, já não tem mais 400 mil, porque 22 mil morreram, né? Isso tá dizendo aqui. Então, gente, a briga foi feia, né? O negócio foi feio mesmo. E Benjamim não tava com dó nem com pena, não. Benjamim queria massacrar. Né? Por isso que vai chegar no estado que vai chegar de Benjamim quase ser extinta, porque Benjamim realmente estava louco, né? Então eles realmente mataram 22 mil, né, homens ali dentre aqueles 400 mil que estavam lá. Então o versículo 22 diz que o povo, né, mesmo diante dessa derrota, se animou de novo. O povo se animou de novo, né? Aqui diz, porém se animou o povo dos homens de Israel, né? Então aqueles homens, aqueles guerreiros se animaram mesmo diante dessa derrota, né? Os de Israel. E eles falaram, não, vamos lá guerrear de novo. Vamos lá lutar de novo com Benjamim, porque dessa vez a gente ganha. A primeira vez a gente perdeu, 22 mil morreram, mas agora a gente ganha e eles vão ter a lição deles, né? Mas no versículo 23 diz que antes deles irem lá e guerrear de novo, eles foram mais uma vez consultar a Deus. Então eles foram mais uma vez lá em Betel. Aí no versículo 23 diz que eles foram de novo lá em Betel. Falaram de novo com Finéias. Falaram, Finéias, eles foram chorando, né, por causa da perda, né, 22 mil homens, né, então eles foram lá chorando diante da perda, do que aconteceu. Então eles falaram, Finéias, consulta a Deus para saber se a gente tem que realmente voltar lá e brigar com Benjamim ou não, se é pra gente deixar isso quieto, né, o que a gente tem que fazer? E então Finéias consultou lá Urim e Tumim e Deus falou, não, vocês vão lá guerrear contra Benjamim, pela segunda vez. Pela segunda vez, Deus fala que é para ir lá guerrear contra Benjamim. Aí no versículo 24, eles foram. Deus mandou, Deus falou que é para eles irem, né? O sumo sacerdote falou que Deus mandou. Então eles foram. Aí chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Aí no versículo 25, eles perdem de novo. No segundo dia, morreram 18 mil homens. Benjamim não estava para brincadeira, né? Não tá. Benjamim não estava com um pingo de dó de Israel, né? Então, no versículo 25 vem, também os de Benjamim saíram no dia seguinte para guerrear ali contra Israel, né? Saíram de Gibeá e foram ao encontro de Israel e mataram. Mataram 18 mil homens de Israel. Já tinham matado 20 e poucos mil, né? Agora mataram mais 18 mil. Não estavam brincando, não. Então, né, eles mataram 18 mil guerreiros. Aí no versículo 26 diz, então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram.
Choraram porque perderam de novo, né? Deus estava mandando eles irem para a guerra, né? Aqui no versículo 27 e 28, o escritor faz até questão de falar pra gente que era Deus mesmo que estava falando, porque a impressão que dá pra gente é que não era Deus, né? Porque como que eles perderam duas vezes, né? Então, acho que não é Deus não, é alguém que não tá consultando Deus, não é aquele sacerdote falso, né, de Dan. Não, era Deus falando, realmente era Deus, era o sumo sacerdote legítimo que estava consultando a Deus, e era Deus falando, mas eles estavam perdendo, né? Então aqui o escritor deixa até claro pra gente que é Deus mesmo que tá mandando eles irem, mas algo tá acontecendo, a Bíblia não fala o que é, mas algo aconteceu ali que eles perderam, né? Perderam duas vezes, talvez seja a mesma coisa que aconteceu com Acã, né? Havia uma ordem para eles subirem contra Ai. Deus queria que eles subissem contra Ai, mas eles perderam porque Acã tinha um pecado, né? Pode ser que tenha sido isso, pode, né? Mas a Bíblia não fala, mas algo deve ter acontecido, porque Deus estava mandando eles saírem para a briga, né? Deus estava mandando eles saírem para a guerra, mas eles perdiam, eles iam, obedeciam a Deus e perdiam feio, né? Não é perder simples, é perder feio, né? Então no versículo 26, diante disso, a segunda perda, né, 18 mil homens da segunda vez, né, 20 e pouco da primeira, eles foram lá para Betel, onde está a Arca da Aliança, onde está o sumo sacerdote Finéias, e choraram porque perderam mais uma vez. E então, dessa vez, eles jejuaram. E dessa vez eles ofereceram holocaustos para Deus, e dessa vez eles ofereceram ofertas pacíficas para Deus. Então, dessa vez, eles entenderam que tinha alguma coisa errada ali entre eles. Então, eles fizeram sacrifícios para expiar algo que estava acontecendo ali, né? Algum pecado aconteceu ali, alguma coisa houve. Então, eles entenderam isso, começaram a jejuar, ofereceram holocaustos, ofereceram ofertas pacíficas, né? E então, mais uma vez, eles vão sair para guerrear, né? Então, agora, eles entenderam que tinha algum problema com eles. O problema não era com Deus, o problema era com eles, né? Deus mandava eles saírem para guerrear. Só que eles não venciam, não era porque Deus era infiel, é porque algum problema neles havia. E a gente lembra que nessa época aqui que a gente está estudando, Israel estava perdida mesmo, né? Israel, cada um fazia sua lei, cada um seguia o que queria, cada um, né? Não existe a lei de Deus, cada um fazia sua própria lei e adorava o que quisesse. Então eles fizeram isso, jejuaram, ofereceram holocausto, ofereceram ofertas pacíficas, subiram lá em Betel, choraram, e então eles foram e falaram mais uma vez com Finéias. Aí no versículo 27 diz isso pra gente, que Betel, que a arca tinha descido para Betel durante essa guerra aqui, durante esse momento aqui, né, de Israel. No versículo 27 e 28 diz assim: e os filhos de Israel perguntaram a Deus. Aí agora explica, porque a arca da aliança de Deus estava em Betel naqueles dias. Então, naqueles dias de guerra que eles estavam ali resolvendo aquela bagunça, aquele problema, eles levaram a arca da aliança porque o negócio foi feio, né? Eles devem ter pensado isso, né? Vamos levar a arca porque foi algo muito grave que aconteceu, né? Foi algo comparado a Sodoma. Deus destruiu Sodoma quando isso aconteceu. Então, vamos levar Deus junto, a arca junto, né? Então, acho que eles devem ter se ligado, né? Então, eles levaram a arca lá para Betel, né? Betel é a região de Benjamim, a gente lembra, né? Então, a arca estava ali em Betel. Então, aqui diz que a arca estava ali naqueles dias desse problema que houve lá em Benjamim, a arca desceu até Betel e Finéias foi junto. O versículo 28 diz que Finéias foi junto. Quem é Finéias? E aqui explica. Aqui o escritor está querendo mostrar pra gente que realmente era Deus falando. Porque se a gente não sabe que era Finéias fazendo, a gente fica em dúvida. A gente fala, não, deve ser algum sacerdote falso, que tá consultando Urim e Tumim e tá vendo errado. Deus não tá mandando ir nada e o sacerdote falso tá falando que é, né? Mas não, aqui o escritor deixa muito claro que realmente era Deus falando. E não é qualquer sumo sacerdote, gente, é Finéias. Finéias, gente, eu acho impossível Finéias ter se corrompido. Finéias não deve ter se corrompido. Quem era Finéias, gente? A gente lembra, Finéias foi aquele homem, quando teve aquele problema de Balaão, lembra de Baal Peor lá, né? Quando teve aquele problema onde o povo de Israel estava tão louco que começou a levar prostituta para dentro do arraial, lembra que Finéias veio na ira tremenda, pegou a lança dele e atravessou um homem de Simeão que estava com uma mulher ali, né, estrangeira ali, uma prostituta, lembra?
Então, e Deus se agradou disso? Deus falou, agora a minha ira sumiu por causa de Finéias. E por causa disso eu abençoo Finéias. Agora de toda a descendência de Finéias vai sair um sumo sacerdote. Lembra? Deus abençoou Finéias. Então Finéias era um homem muito, disciplinado. Então eu não creio realmente, gente, que Finéias tem se desviado. Realmente era Deus falando aqui. E é isso que o escritor está querendo mostrar pra gente. Não era outra coisa, era Deus. Só que algo havia ali que eles estavam perdendo, né? Eles perderam 2 vezes, né? Mas era Deus que estava mandando eles descerem. Deus queria realmente dar uma lição em Benjamim. Então, diz aqui o versículo 28 claramente quem é que está consultando Deus, pra gente não ter dúvida que é Deus que está falando. Então diz, quem é que estava consultando Deus ali? Finéias. Finéias. E ele não fala só Finéias, para não haver dúvida de que Finéias é, ele fala o filho de Eleazar, o neto de Arão. Não é qualquer Finéias. Então, ele estava trabalhando naqueles dias. Ele é que estava consultando a Deus. Ele era o sumo sacerdote daqueles dias, né? Então, era ele que estava falando o que Deus falava. Então, realmente, era Deus falando. Então, aqui eles consultam mais uma vez a Deus. E falam, Finéias, por favor, consulta a Deus aí, vê aí com Deus se a gente tem que mais uma vez ir lá lutar contra os benjamitas ou se é pra gente desistir, ou se é pra gente ir embora, né? Porque já foram 2 perdas, 2 derrotas, né? Então Deus respondeu, né? Então Deus, por meio do Urim do Tumim, respondeu para Finéias, subam, vão lá, armem guerra lá contra Benjamim, porque amanhã eu entrego eles, eu já entreguei, né, eles nas mãos de vocês e amanhã vocês verão, eles vão ser derrotados. Vão lá, é para ir, né? Então aqui no versículo 29, Israel então agora foi. Mas agora no versículo 29, quando Israel vai, agora eles criaram uma estratégia. Eles não vão chegar mais de cara lavada como chegaram da outra vez. Não, vai haver uma estratégia ali muito parecida com a estratégia de Ai, né? A gente lembra, né? Quando foi ali, primeiro eles tiveram uma derrota em Ai, né? E na segunda vez eles criaram uma estratégia em Ai, lembra? Que foi um tanto lá com Josué, o povo de Ai saiu da cidade de Ai e Josué ficava levando aquele povo para um lugar. Aí, enquanto isso, os que estavam escondidos de Israel invadiram Ai, queimaram Ai. Quando Josué e aquele povo viu a fumaça subindo, era o sinal, então eles voltaram, e então aquele povo de Ai ficou encurralado, porque todo lugar que eles olhavam, eles viam israelitas, lembra? É a mesma estratégia que vai ser usada agora, contra Benjamim. Então, no versículo 29 diz que Israel agora decidiu colocar uma emboscada em Gibeá. Então, assim como foi colocado em Ai, colocaram homens escondidos ali perto de Gibeá que os benjamitas não viam. Eles não estavam vendo aquele povo ali escondido, né? Era uma emboscada. Então, no versículo 30 diz, ao 3º dia, então, né? Eles foram lá lutar contra os benjamitas, né? E se ordenaram para a peleja contra Gibeá, como das outras vezes, né? Mas tinha lá os escondidos lá, né? Em Gibeá, a gente lembra. Então, eles fizeram uma arapuca ali, colocaram uns escondidos lá, né? E foram lá, uma parte foi lá guerrear contra os benjamitas. Então, no versículo 31 diz, então, os filhos de Benjamim saíram para guerrear mais uma vez, né? E então, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo. Então, é a mesma estratégia de Ai, a gente observa, né? Então, eles foram lá em Gibeá, né? O povo de Israel. Então, os benjamitas começaram a sair da cidade e eles começaram a levar cada vez mais os benjamitas para fora da cidade. Para quê? Para que aquela arapuca que estava lá fora da cidade, escondida, entrasse e tacasse fogo naquela cidade, né? Igual aconteceu com Ai. E é isso que está acontecendo aqui. Então, os benjamitas saíram para guerrear contra o povo de Israel e foram se deixando ficar longe da cidade. Eles foram indo atrás ali de Israel, matando ali, e eles mataram, viu? Mataram uns 30 dessa vez, 30 homens. Mas eles foram ali matando e foram sendo levados pelas estradas, né? Uma das quais uma sobe para Betel e outra para Gibeá do campo. Então, eles foram sendo afastados da cidade. Aí, no versículo 32 diz, então, né, eles já tinham matado 30 homens, eles começaram a ver que Israel começou a se afastar, né, começou a ir embora, eles pensaram, ganhamos de novo. Né? A tribo de Benjamim pensou, mas era uma armadilha, né, de Israel. Então, no versículo 32, os benjamitas falaram,
eles estão indo embora porque estão derrotados. Como das outras vezes, vencemos. Tá fácil, a gente vai vencer eles de novo, né? Então, mas os filhos de Israel diziam, né? Vamos fugir e atrair eles para longe da cidade. Vamos levar eles cada vez mais para longe. Então, eles estavam fingindo que estavam fugindo. Foi a mesma estratégia, realmente, de Josué. Eles fingiam que estavam fugindo. E o Benjamim, a tribo de Benjamim toda alegre, achando que estava vencendo, né? Então, eles foram indo cada vez para mais longe da cidade. Então, no versículo 33 diz: todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar, né? E a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. Aqui já está falando sobre o final do que vai acontecer. A gente vai ver aqui mais para frente, uns versículos mais para frente, vai começar a contar os detalhes de como isso aconteceu. Mas o que houve aqui no versículo 33, né? Vai ter um determinado momento, né? Eles vão começar a fugir primeiro. A gente vai ver daqui a pouco o resuminho. Nesse mesmo capítulo tem um resumo. Agora foi utilizado mais ou menos a estratégia de escrita de Moisés. Lembra que Moisés tinha essa estratégia de escrita? Moisés fazia muito isso, né? Moisés escreve um negócio, um resumão, e depois ele começa a contar com detalhe aquilo que ele acabou de resumir, né? É isso que vai acontecer aqui agora. Então, ele vai resumir agora a história e depois vai contar com detalhes a história, tá? Então, no versículo 33, o que acontece? Aquele povo estava fugindo, né? Fugindo de mentira, né? Então, Israel estava fugindo de mentira para quê? Para que os benjamitas saíssem da cidade. O intuito era esse. E o que vai acontecer enquanto os benjamitas se afastam da cidade, né? O povo que está escondido, né? A Arapuca ali, que está armada, vai entrar na cidade. Vai matar todo mundo da cidade e vai tacar fogo na cidade. Aí aqueles que estavam fugindo vão ver o fogo subindo na cidade e isso vai ser o sinal. Então eles vão se voltar. Nisso, quando eles vão se voltar, vai vir todo o exército. Não era só aquele pouquinho que estava fugindo. Tinha muito mais. Todos os homens estavam, né? Então era um exército muito grande. Então eles vêm em peso para Benjamim. E Benjamim, nesse momento, se assusta. Fala, meu Deus, a gente foi derrotado. E eles querem fugir. Entende? É nesse sentido. Mas eles vão estar cercados. Não vão conseguir fugir. É isso que vai acontecer. Mas vai explicar esses detalhes mais pra frente. Aí no versículo 33 dá um resumão disso. Então diz assim, né? Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Geba, né? Então, todos os homens estavam escondidos em um lugar. A emboscada viu que eles estavam longe, entraram na cidade, tomaram ali conta da cidade, mataram todo mundo, tacaram fogo. E então aqueles que estavam fugindo voltaram e os que estavam escondidos lá em cima também viram o fogo, é a hora, vamos descer. Então veio um peso, gente. Foi um massacre que quase Benjamim foi extinta. Foi um massacre mesmo. Benjamim estava ali encurralada, né? E Israel ali em volta para acabar com toda pessoa, né? Nem todo homem, gente. A gente vai ver que morreu mulher, morreu criança, até os animais. Era como uma cidade inimiga. Lembra quando eles invadiam uma cidade inimiga e não podia ter ninguém vivo? Era assim, gente. Foi isso que aconteceu com Benjamim. Então aqui diz, né? No versículo 34. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou difícil, porém eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então ali a guerra começou a ser um pouco mais difícil para Benjamim, mas Benjamim ainda não imaginava que o negócio estava feio para ele ainda achava que ia vencer, né? Isso está querendo dizer aqui, eles não imaginavam que o negócio ia ficar pior. Então no versículo 35 diz: então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, e todos dos que puxavam da espada. Então Benjamim foi entregue, Deus entregou Benjamim a Israel, e naquele dia Israel matou 25.100 homens de Benjamim. A gente vai ver que na verdade só vão sobrar 600 homens vivos de Benjamim. Não vai ter mulher, não vai ter criança, não vai ter ninguém. Gente, a tribo de Benjamim vão ser 600 homens só. Não tem mulher, não tem mais nada. A gente vai ver que isso vai ser um problema no próximo capítulo. Então não tem mais mulher, não tem mais criança, não tem mais nada. Sobrou 600 homens, né? Mas aqui diz que foram mortos, né, 25.100 homens de Benjamim, né? Mas uma coisa é certa nesse capítulo, ficaram 600 vivos, só 600, mais ninguém, só 600.
Então, provavelmente esse número de diferença, porque a gente lembra que eram 26.700 quando a gente estudou no início da aula de hoje, né? Provavelmente essa diferença foram os mortos dos 2 dias anteriores, né? A gente lembra que teve 3 guerras, né? Teve uma guerra que Israel perdeu, uma guerra que Israel perdeu e a terceira guerra que Israel ganhou. Mas deve ter tido algum morto ali de Benjamim também, né? Então, provavelmente essa diferença de números deve ter sido desse primeiro dia e desse segundo dia de guerra, né? Que Israel perdeu. Mas Israel deve ter matado também alguém, né? Não deve ter saído sem matar nenhum benjamita, né? Mas perderam. Então, no versículo 36 diz: assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, né? Então, né, os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá, né? Então, aqui tá dizendo, volta, né, explicando pra gente sobre essa estratégia aí que houve, né? Então, os benjamitas estavam... Primeiro falou ali no versículo 35, foi um resumão, né? Ó, deixa eu até voltar no versículo 35. Peraí que eu tô subindo. Aqui. No versículo 35 fala sobre o final, né? Então diz assim: então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, né? Então eles começaram a perder. Benjamim começou a perder, né? E mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos que puxavam espada. Então eles começaram a ver que estavam perdendo, 25.100 já tinham sido mortos, né? Eles começaram a ver isso. Então no versículo 36, os filhos de Benjamim, vendo que estavam perdendo, vendo que estavam feridos, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a querer fugir, né? Então diz aqui, os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá, né? Então, a tribo de Benjamim vai tentar voltar para a cidade, mas já não dá mais, né? E o povo que estava fugindo estava tranquilo também, por quê? Porque tinha emboscada lá. Então, ainda que eles tentassem voltar para a cidade, tem os homens da emboscada, então eles ficaram sossegados. Aí está querendo dizer aqui, eles ficaram confiados, porque ainda que eles tentassem voltar, né? Porque aí eles estavam numa certa distância, né? Porque senão tinham matado ali o povo de Israel que estava fugindo. Então, ainda que eles tentaram voltar para a cidade, o povo de Israel que estava fingindo que estava fugindo, ficou sossegado, ficou tranquilo, porque eles sabiam que lá na cidade havia, né, haviam homens ali de Israel, a emboscada estava lá, então a emboscada ia esperar eles lá e eles iam ser pegos, né? Então é nesse sentido. Aí no versículo 37, então diz: a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e de golpe feriu a toda fio de espada, né? Então a emboscada começou a se apressar, matou Gibeá inteira, né? Homem, mulher, criança, matou tudo que estava lá na cidade, né? E tacou fogo. A gente vai ver, começou a tacar fogo ali na cidade. Então aqui diz que eles se apressaram, feriram tudo ali na cidade. No versículo 38 continua: os homens de Israel, então agora do versículo 38 em diante, vai começar a explicar com detalhes o que houve, tá? Vai começar a explicar com detalhes o que aconteceu. Como assim, né? Porque ficou meio confuso, né, até agora, né? Mas agora o escritor vai começar a explicar os detalhes de como foi que aconteceu, quando foi que Benjamim percebeu, né, que estava numa emboscada, né, o que aconteceu. Então agora vai começar a falar. No versículo 38 começa a explicar tudo o que aconteceu do versículo 31 a 37. Começa a explicar com detalhes, né, o versículo 31 a 37 agora vai ser explicado do versículo 38 em diante. Então vai começar a dar os detalhes pra gente. Então diz aqui: os homens de Israel, eles tinham um sinal determinado com a emboscada, que era para fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então agora está começando a dar os detalhes pra gente. Qual que era o sinal da emboscada, né? A emboscada tinha que mandar um sinal para os que estavam fingindo que estavam fugindo, né? Para que então eles saíssem, os que estavam lá em cima saíssem da emboscada que eles estavam escondidos, os que estavam fugindo voltassem para guerrear, né? Então tinha que ter um sinal da emboscada lá que eles dominaram a cidade. Qual sinal era esse? Tacar fogo na cidade. Aí o fogo que ia subir, a fumaça que ia subir do fogo era o sinal. E aí está dizendo no versículo 38. Então, os homens de Israel fizeram um sinal com aquela emboscada de que o sinal que era para eles voltarem e atacarem verdadeiramente Benjamim e matar Benjamim era a fumaça da cidade queimada. Então, no versículo 39 continua: então, os homens de Israel deviam voltar para a peleja, né? Então, viu a fumaça subindo da cidade, para de fugir, volta e luta, né? É nisso. Começara Benjamim a ferir, e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel. Tá vendo que repete? A gente já tinha
sabida essa informação que eles mataram 30, né? Então não é mais 30, né? Não são 60. Aqui, na verdade, está repetindo aquela informação que já havia sido dada antes, que eles mataram 30 homens de Israel, mas agora vai começar a contar uns detalhes, né? De como que foi que eles perceberam que era uma emboscada, como foi que eles perceberam que estavam perdendo, né? Como foi que eles perceberam? Então vai começar a falar sobre isso, né? A estratégia. Então agora repete aquele momento onde eles tinham matado 30 homens, tá? Então é aquele mesmo momento, não é outro momento, é o mesmo. Então até aqui, até esse momento, Benjamim já havia matado uns 30 homens de Israel. E eles diziam, né, para si, eles tinham matado 30 homens de Israel, então eles começaram a falar: ah, com certeza, eles já estão derrotados diante da gente. Como nas guerras anteriores, a gente vence eles de novo, né? Então eles tinham isso em mente. Então, no versículo 40, continua. Então, né, eles tinham matado 30 já, né, e o povo fugindo ali, porque queria levar eles para longe da cidade. Então, eis que a nuvem subiu, a nuvem de fumaça subiu, né? Então, a fumaça começou a subir da cidade. O que aconteceu? O sinal da emboscada. Então, a emboscada entrou, tomou a cidade, matou todo mundo e tacou fogo. Então, eis que eles perceberam o sinal da emboscada. Então, eles pararam de fugir. Então eles foram lutar. E os que estavam escondidos lá em cima saíram também para lutar com eles, né? Então é isso que acontece no versículo 40. Então diz que, aqui no versículo 40, então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se for uma coluna. Virando-se Benjamim para olhar atrás de si, eis que ele viu a cidade inteira em chamas. Então eles perceberam que ali era uma cilada, né? Aí no versículo 41 diz: viram os homens de Israel e os de Benjamim, viraram os homens de Israel e os de Benjamim pasmaram. O que acontece? É engraçado que o escritor até descreve pra gente, a gente consegue até imaginar a cara de bobo das pessoas, né? Porque o que acontece? Eles estavam indo embora, Israel estava fugindo. Benjamim tinha matado 30 de Israel e Israel fugindo. Aí eis que sobe uma fumaça lá da cidade. É o sinal. O que acontece com aqueles que estavam fugindo? Se voltam. Eles voltam para brigar. Aí quando eles voltam para brigar, Benjamim fica pasmado, né? Então eles não entendem por que eles estão voltando. Eles falam: não, mas a gente estava vencendo, a gente já matou 30, por que estão voltando, né? Então eles não entenderam o que estava acontecendo, né? Aí aqui diz no versículo 41 que eles ainda não tinham entendido direito o que tinha acontecido, né? Então eles perceberam que eles estavam perdidos. Então, de repente, eles ficaram pasmos, né? Ficaram parados olhando aquele monte voltando e os que estavam escondidos lá em cima voltando também, né? Vindo para guerrear contra eles, Benjamim. Então, eles olham para baixo e veem a cidade lá pegando fogo. Então, eles ficaram bobos, né? Eles não sabiam o que fazer, ficaram abismados. Então, no versículo 42 continua: então, eles viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Eles fizeram fugir. Então, eles foram fugir da guerra. E eles tentaram ir para o deserto fugindo, né? Mas a guerra apertou eles não puderam fugir. Eles não conseguiam fugir de Israel. Então, aqui diz: e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles, né? Então eles não tinham para onde fugir, porque lá na cidade tinha gente, né? E aqui tinha eles também. Quando eles viram que esses voltaram e tinha mais escondidos, eles tentaram fazer o quê? Voltar, né? Na cidade não dava porque estava pegando fogo, mas ia pegar outro caminho. Mas os da cidade já haviam saído da cidade e emboscaram eles ali, né? Então aqui diz, né? Versículo 43: cercaram a Benjamim, seguiram-no, e onde repousava, ali o alcançavam, até diante de Gibeá para o nascente do sol. Benjamim não teve descanso, né? Ele foi perseguido, gente, e realmente foi um massacre, gente. A gente vai ver que sobraram somente 600 homens vivos, de toda Benjamim, de mulheres, crianças, de toda. Não é de homens de guerra, é de tudo, gente. De idoso, de tudo. Sobrou só 600. A tribo inteira se resumiu a 600 pessoas. Foi isso que aconteceu. Aí no versículo 44 diz que caíram de Benjamim naquele dia. Agora vai começar a falar sobre aquele número que a gente havia visto antes. No versículo 44, 45 e 46, vai começar a descrever pra gente aquele número que foi apresentado. Mas há uma certa diferença aqui, né? Porque no versículo 35 falou 25.100, né?
Agora o cálculo chega a 25 mil, né? Mas o fato é que o importante é a gente entender que vão sobrar 600, né? O importante é o quanto vai sobrar, pra gente ver o que vai acontecer. Aí no versículo 44 vai começar a falar como que foi esses 25 mil aí que morreram, né? Onde que morreu cada um. Então vai começar a falar, diz aqui no versículo 44, caíram de Benjamim 18 mil homens, todos estes homens valentes, não eram covardes, eram homens que lutavam mesmo. Aí no versículo 45 continua, então viraram e fugiram para o deserto, né? Então, e na respiga mataram ainda pelos caminhos uns 5 mil, né? Então, eles conseguiram ainda matar pelo caminho uns 5 mil desses que estavam tentando fugir pelo deserto, né? E de perto seguiram até Gidom alguns outros e feriram 2 mil. Dá um total, se você juntar os três números que está sendo dado aqui no versículo 43, 44 e 45, né? Você chega ao total de 25 mil homens. Deixa eu ver se é 43 ou é 44, 45. 44, 45, né? Você chega a 25 mil homens. Então, no versículo 46 fala o resumo, né? Dessa soma de 44 e 45 versículos. Então, diz no versículo 46... Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25 mil homens que puxavam da espada. Todos eles homens valentes, né? Então há uma diferença aqui, né? Porque no versículo 35 disse que naquele dia todos que caíram foram 25.100. Agora está dizendo que foram 25 mil. Mas esse número não é um número importante. O número importante é os que vão ficar. Então alguns foram mortos antes, né? A gente lembra na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, né? Foram mortos. Mas o importante são os que ficam. A gente vai ver que vai ser um problema isso, né? Vai ser uma questão. Porque sobraram 600 pessoas de uma tribo. E como que eles vão ter filhos se não sobrou mulher benjamita? Né? A tribo vai acabar. Isso vai ser um problema, a gente vai ver. Aí no versículo 47, então diz, né? Porém, 600 homens, são esses 600 que vão ficar vivos. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto. Esses conseguiram fugir e escapar. Senão, gente, não haveria mais tribo de Benjamim. Então, esses 600 conseguiram fugir, né? E então aqui diz que eles fugiram para o deserto, né? Ficaram ali na penha de Rimon, né? A penha Rimon. E eles ficaram lá por 4 meses, escondidos. Ficaram 4 meses lá escondidos nesse lugar, né? 600 homens. Então, 600 homens sobreviveram de toda uma tribo, da tribo inteira. Só sobraram 600 pessoas, né? De homem, mulher, criança, tudo. Sobraram 600 pessoas. Uma tribo inteira foi reduzida a 600 pessoas. Aí no versículo 48, então diz: os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade. Gente, não sobrou ninguém vivo. Só esses 600. A paz, Ana Paula, amém. Somente esses 600 ficaram vivos. Fora eles, mais ninguém. Mais ninguém. E eram 600 guerreiros, né? 600 homens de guerra. De resto, gente, morreu dona de casa, morreu senhor, morreu tudo. O que foi encontrado lá, eles iam matando. Então, no versículo 48 diz isso. Os homens de Israel voltaram para a cidade de Benjamim e mataram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais. Ou seja, matavam tudo o que encontravam. E também todas as cidades que acharam, eles colocaram fogo. Então, gente, foi uma coisa terrível, né? Aí na aula que vem, na próxima aula, a próxima aula vai ser quinta-feira, né? Hoje é terça. Na quinta-feira a gente vai ver que agora surgiu um problema. A paz, Pedro, amém. A gente vai ver que surgiu um problema agora, na próxima aula. Porque o que vai acontecer? Esses 600 homens vão conseguir ficar escondidos por 4 meses, né? São 600 homens que sobraram. E vão ficar escondidos 4 meses. A raiva vai acalmar, né? E Israel vai começar a lamentar. Israel vai começar a chorar e lamentar. Nossa, como que pôde uma tribo nossa, uma tribo de Israel sumir, né? Éramos 12, né? Contando José, né? Éramos 12 e agora uma tribo sumir. Como que pode? Então eles começaram a lamentar isso, né? Eles começaram a ficar com pena de Benjamim. Essa é a verdade. A gente vai ver isso no próximo capítulo, né? São 4 meses que eles vão ficar lá escondidos, né? E eles vão começar a ficar com dó. O povo de Israel ali vai começar a ficar com dó. Então eles vão querer fazer um acordo com esses 600 que viveram,
né? Então eles vão fazer um acordo para que esses 600 voltem, né? E que a tribo de Benjamim não morra, né? Mas aí tá uma questão. Só sobraram 600 homens, né? Não sobrou nenhuma mulher benjamita. Como que eles vão ter filhos, né? Como que a tribo de Benjamim vai continuar, né? Então esse é um problema que vai surgir agora, né? A gente vai ver na próxima aula o que eles vão fazer. Mas não tem mais mulher benjamita. Não tem mais mulher da tribo de Benjamim. Só tem homem. Então, e eles vão ficar com pena. Ficar com pena de uma tribo se extinguir, né? Então, eles vão tentar resolver isso, mas a gente vai ver que vai ser resolvido de uma forma absurda, né? A gente vai ver a aberração que vai ser resolvido isso. Inclusive, no final do capítulo é falado, naqueles dias, cada um fazia o que queria. E é nesse nível, gente. Eles vão vencer, assim, toda essa guerra, toda essa briga foi por causa de um estupro, não é? E eles vão tentar resolver esse problema causando algo equivalente. Então é uma loucura, realmente vai ser uma aberração ali, uma loucura, né? Então é complicado. A gente vai continuar vendo isso na quinta-feira, tá? E na quinta-feira a gente vai estudar Juízes 21 e na sexta-feira a gente vai estudar Juízes 3. E a gente vai começar a falar sobre Otiniel. Aí a gente vai começar a falar sobre os juízes mesmo, tá bom? Aí a gente vai começar a estudar o primeiro juiz, o segundo juiz, tá? Amém. Então, gente, a aula encerra aqui hoje, tá bom? Amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só depois vocês deixarem aqui no vídeo a dúvida e eu esclareço na próxima aula na quinta-feira, tá bom? Deus abençoe a todos, tá? Bom descanso, amém.